Nosso vídeo de hoje é sobre leitura e eu trouxe aqui para vocês os 5 melhores do mês de outubro. E hoje eu trouxe 5 indicações de leitura, livros que eu li no mês de outubro e eu quero dividir um pouquinho com vocês. Então vamos começar. Aqui eu trouxe o primeiro autor que eu vou falar, é do Roger Garaudy, é um escritor francês, e ele escreveu este livro, Minha Jornada Solitária pelo Século. É um livro da editora Nova Fronteira e a tradução foi feita pela Luciana Pervice Nogueira. É um livro de memórias, para quem gosta de ler memórias, eu sugiro que faça essa leitura, porque o autor, formado em letras e filosofia pela Sorbonne, ele vai trazer aí várias reflexões a respeito da sociedade e também dos dilemas vividos aí no século XX. É um livro muito interessante porque Garaudy vai trazer uma escrita fluida, né? Você vai fazer uma leitura aí fácil, uma leitura que vai trazer um pouquinho de comicidade para todos esses problemas vividos. Então, embora sejam momentos muito tristes que ele passou, ele vai trazer com um pouquinho aí de comicidade. E também essa infância dele, essa infância pobre, e ele começa o livro aí no período de 1918 a 1945, que foi a Segunda Guerra Mundial, né, o apogeu da Segunda Guerra Mundial. E ele vai, então, começar aí esse livro no período quando ele já tinha uns 5 anos de idade. Então, essa ausência que o pai tinha na vida dele foi muito forte, porque ele não conhecia o pai tinha ido servir à guerra, e ele, tudo que ele sabe do pai é pela boca da mãe. Então ele vê a mãe chorando, ele vê a mãe lendo as cartas, ele vê algumas pinturas feitas pelo pai, e ele fica se questionando se aquelas pinturas foram então desse homem que a mãe quase não falava a respeito dele. Então ele tinha essa curiosidade criança de saber quem era o pai e onde que estava esse homem. E aí você vê então, você acompanha junto com ele todo esse sofrimento da mãe que tinha que trabalhar muito para levar comida então para dentro de casa. E ele, aos 5 anos de idade, ele então tem essa figura do pai. O pai volta da guerra, só que o pai volta muito debilitado. Então esse pai volta e a mãe tem que se desdobrar para poder levar o que comer para dentro de casa. Então é um livro que nos faz refletir sobre essas famílias, essas pessoas que foram para a guerra ou essas pessoas que vão para a guerra e que voltam totalmente debilitadas. E ele percebe então essa crença que a mãe tem, né, em Deus, e isso chama muita atenção dele, porque a mãe, ela nunca se queixa pelo trabalho que ela faz. E aí tem até um episódio aqui que ele fala que a mãe sempre falava: Deus faz sofrer aqueles a quem ama. E ele então um dia, ouvindo isso da mãe, ele coloca a mãe a repensar. Ele fala: então você deve ser uma de suas favoritas. E aí a mãe briga com ele pela resposta, e ele então percebe uma força muito grande naquela mulher. E com o passar dos anos, ele vai trazendo aí como que essa sociedade estava, né? Ele vai trazer os noticiários do leste e do sul da Europa, o que estava acontecendo naquele período, naquela época. Aos 7 anos de idade, 1920, ele vai ver então todos esses problemas, toda essa inflação forte e essa que vai refletir então no modo de vida deles. E aos 10 anos de idade ele consegue perceber essa divisão social. Então ele até coloca entre os velhos ricos, os que estavam se enriquecendo cada vez mais, os novos ricos que se deliciavam com festas e com prazeres que o dinheiro pode proporcionar, e os pobres, ou seja, aqueles que seriam sempre pobres, e aí tinha então essa função de trabalhar e de enriquecer cada vez mais os ricos. Então a crítica que ele faz no livro o tempo todo é muito interessante e coloca o leitor a refletir a respeito disso. É um livro que vai trazer muito conhecimento aí para quem é da área de letras, para quem é da área de filosofia e para qualquer leitor, então, no geral. Ele entra, então, para o Exército em 1940, e de 1900 a 1943, que ele estava servindo o Exército, ele é requisitado aí
para dirigir a guerra, para ser um dirigente da guerra. E ele não aceita, ele quer ingressar, né, ele ingressa no Partido Comunista Francês, e aí então ele não aceita ser dirigente desta guerra, e então ele vai preso, é mandado para o campo de concentração, e aí vai então trazer todo esse sofrimento que ele teve desse período e todas as reflexões que ele fez e do que ele viveu. Então aqui fica essa indicação para vocês aí que gostam de ler memórias. Bom, minha segunda indicação de leitura é este livro, O Grito de Guerra da Mãe Tigre, da editora Intrínseca, e a autora é Amy Chua. Ela é uma autora chinesa que mora nos Estados Unidos, inclusive ela escreve para o New York Times, e ela é professora titular da Escola de Direito da Universidade Yale. Então é um livro que ela vai trazer aqui o choque entre duas culturas, a cultura oriental e a cultura ocidental, que é esse choque, como os pais educam seus filhos. Então ela, por ser uma mãe de duas filhas, da Sofia e da Lulu, e casada com um marido que é do Ocidente, que é americano, ela vai trazer então esse choque entre culturas, e ela opta por educar essas filhas à moda chinesa. Então ela vai trazer aqui toda essa exigência que os pais orientais têm com seus filhos, enquanto os pais ocidentais respeitam a individualidade da criança e para que a criança possa então ter essa liberdade de decidir, de fazer as próprias escolhas. Ela mostra que o pai oriental não é assim. Ela mostra um pai oriental muito radical, que acha que a criança ela tem que ser treinada, ela tem que ser educada para poder se sobressair quando for mais adulta. Então ela vai trazer essa educação bem radical e essa cobrança que ela tem com ela mesma enquanto mãe. Então é um livro que vai fazer os pais refletirem muito a respeito de até quanto pode, né, cobrar desses filhos e até quanto então pode deixar mais à solta. E ela exigia que essas filhas estudassem mandarim, tivessem aí 3 horas de estudo de instrumentos musicais e também fizessem um treinamento aí de raciocínio lógico e matemática. Então, você no começo da leitura, você fica a favor dela, porque você percebe que é uma mãe que quer o bem para as filhas, mas depois, com o passar da leitura, você começa a perceber que ela está exigindo muito dessas duas filhas. E aí você começa a ficar, então, a favor das filhas. E aí você começa a se questionar, será que é tão importante exigir tanto desses filhos? Porque esses filhos vão crescer, esses filhos precisam decidir as próprias escolhas que eles fazem, e aí então você começa a refletir a respeito de como educar uma criança, da importância que os pais têm na vida dessas crianças e até quanto os pais podem interferir na criação e na vida dessas crianças, desses jovens. Então é um livro excelente aí para quem é pai e para quem é mãe, poder ler e refletir a respeito dessa educação. Então essa é a minha segunda dica de leitura. A minha terceira sugestão de leitura é este livro do Mário Sérgio Cortella, Viver em Paz para Morrer em Paz. Eu quero pedir desculpa para vocês, mas a minha garganta hoje está inflamada, então eu estou com um pouquinho de dificuldade aí para falar, mas eu espero que vocês entendam. Aqui ele já começa na capa com uma pergunta: se você não existisse, que falta faria? Então, nos coloca a pensar, ele como um grande filósofo, escritor, ele vai trazer então essas reflexões sobre muitas situações na nossa vida, muitas situações aí que nós muitas vezes não paramos para pensar. Então aqui, o que é mais importante para você? É você ter ou você ser? Então, que falta você fará na vida das pessoas quando você se for, quando você partir? Então, para a gente pensar um pouquinho a respeito disso, né? Que o ter na nossa vida, ele é decisivo. Você precisa ter as coisas para você conviver com as pessoas, que é o que ele coloca aqui, mas até que ponto isso é o mais importante?
Então ele dá um exemplo aqui da escada. Você precisa ter uma escada para ir a algum lugar, ou para subir em algum lugar, para alcançar algum lugar, mas você não precisa ficar grudado nela. Então, se aquilo que você tem, os bens materiais que você tem, se ele existe e não traz, não leva você a ser solidário com as pessoas, não leva você a ser fraterno, a ser amigo, então para que serve isso que você tem? Então começar a ver utilidade nas coisas materiais que você tem. Até que ponto algo que você tem também vai ser algo que vai deixar alguma importância para as pessoas que estão à sua volta. E aí para você pensar também a respeito disso. E tem um capítulo aqui que ele fala que a diferença está na atitude. Então vai esse livro aqui, esse trecho que ele coloca para repensar a respeito disso, vai ao encontro deste livro que eu mostrei como segunda indicação, O Grito de Guerra da Mãe Tigre, porque ele coloca que os pais hoje, por trabalharem muito e não terem muito tempo com seus filhos, muitas vezes o pai não acompanha a educação desses filhos. Então que o pai ele precisa estar presente de alguma forma na vida desses filhos. Então olhar a lição que esse filho está fazendo, mas não como uma forma punitiva, uma forma de deixar claro ali para a criança ou para o jovem que você está punindo, ele está vigiando. Mas como ser mais humilde e perceber que você se importa com ele, que aquilo ali é tão importante para ele quanto para você. E mostrar para esse filho, mudar a forma de perguntar. Ao invés de você perguntar o que você aprendeu hoje na escola, por que não mudar essa pergunta e colocar o que você pode ensinar para mim hoje daquilo que você aprendeu na escola? Então ter essa forma humilde e de encarar o filho. Muitas vezes nós educadores, sabemos que os pais tem vergonha de falar para o filho que não sabe determinado assunto? Não, coloque para o filho que você não sabe, mas vamos aprender juntos. Pegue um livro, vá construindo esse conhecimento junto com seu filho e isso vai fazer uma diferença brutal na forma como você educa o seu filho. Então é isso que a criança quer. Ela quer a sua presença ali ao lado dela, ela quer a sua ajuda ali. Ela não quer que você seja aí um professor de matemática ou de português ou de qualquer outra disciplina e que você domine todo o conhecimento. Não é isso que a criança quer. Na verdade, a criança quer a sua companhia ali, a criança quer que você se preocupe com ela e ela quer que você esteja ali junto na hora de fazer aquela lição. Então, é importante essa presença do pai, isso vai fazer uma total diferença na vida desse filho, que é o que ele vai lembrar quando ele for mais velho, e isso vai mudar muitos rumos aí da vida do seu filho. Então, é importante para os pais também pensarem a respeito do que ele está fazendo hoje, em relação à educação do seu filho. Então estes dois livros aqui, eles se casam de alguma forma através dessas reflexões que os autores nos levam a pensar. Então essa é a minha terceira dica. Bom, a minha quarta sugestão de leitura é este livro do Paulo Coelho chamado A Espiã. Ele é um romance da editora Paralela e ele foi inspirado na vida dessa mulher chamada Margareta Zelli. Ela foi muito conhecida na Europa pelo apelido de Mata Hari. E quando ela era criança, ela sofreu abuso sexual na escola onde ela estudava pelo diretor. Aos 15 anos ela perde a mãe e depois ela teve a infelicidade de casar com um homem que a maltratava muito. E a Margareta Zelli, então, ela decide dar um destino para a vida dela e ela resolve morar em Paris e lá ser dançarina. Como ela tinha passado um tempo na ilha de Java, ela então cria esse pseudônimo de Mata Hari e ela então vai dançar em Paris e lá ela posa como princesa javanesa, até porque ninguém sabia da identidade dela. E aí, por ela ter muito contato com pessoas influentes, por ela ser amante de militares e políticos da época, ela então vai ser condenada por crime de espionagem. E é incrível durante a leitura, porque o livro é narrado em primeira pessoa, é incrível você perceber a força que essa mulher tinha e o medo que ela não tinha das consequências das atitudes dela. E ela coloca aqui
Tem um trechinho que ela diz: sou uma mulher que nasceu na época errada e nada poderá corrigir isso. Não sei se o futuro se lembrará de mim, mas caso isso ocorra, que jamais me vejam como uma vítima, mas sim como alguém que deu passos corajosos e pagou sem medo o preço que precisava pagar. E o livro, ele começa com ela sendo levada para ser executada. E aí o livro ele começa mostrando que ela estava presa em Saint-Nazaire, na prisão feminina localizada em Paris. Ai, desculpem a minha voz. E ela, então, chegam 18 homens do exército francês, e eram oficiais, e eles chegam para buscá-la para ser executada. E eu vou ler um trechinho que ela coloca como é que ela se preparou para isso. Então, aqui o trecho diz: vestiu meias de seda negras, algo que parece um tanto grotesco em tais circunstâncias. Calçou sapatos altos adornados por laços de seda e levantou-se da cama, retirando de um cabide colocado no canto de sua cela um casaco de pele que ia até os pés, revestido nas mangas e no colarinho por outro tipo de pele de animal, possivelmente raposa. Vestiu por cima do pesado quimono de seda com o qual havia dormido. Seus cabelos negros estavam desalinhados. Ela os penteou com cuidado, prendendo-os na nuca. Por cima, pôs um chapéu de feltro e o amarrou no pescoço com uma fita de seda, para que o vento não o carregasse quando estivesse no lugar descampado, para onde estava sendo conduzida. Lentamente abaixou-se para pegar um par de luvas negras de couro. Em seguida, com indiferença, virou-se para os recém-chegados e disse em voz calma: estou pronta. E aí, então, ela vai para ser executada. Não vou dar spoiler, se ela foi executada ou não, é mais um motivo para você ler o livro e para você, então, saber qual foi o destino dessa mulher. Então, é um livro muito interessante para quem não conhece, né, a vida da Margareta Zelli. Então, fica aí como indicação de leitura. E é um livro que prende a sua atenção do início ao fim. Então, fica essa dica para vocês. A minha quinta sugestão de leitura é este livro, É Preciso Salvar a Comunicação, Dominique Walton. Este livro ele foi pedido como indicação de leitura para quem ia prestar mestrado e doutorado na ECA, na USP. E é um livro muito bom para quem está cursando aí comunicação, para jornalistas, para pessoas envolvidas nessa área e até para pessoas que lidam com isso. Hoje o número de tecnologias aumentou muito, a tecnologia se evoluiu muito e o autor nos coloca a pensar sobre isso. E ele traz aí essa forma de diferenciar o que é comunicação e o que é informação. Porque a comunicação ela se diferencia no sentido de que você está compartilhando algo que é seu para com outras pessoas, principalmente a comunicação em massa. O que é a comunicação em massa? Eu estou neste momento aqui no meu quarto sozinha, falando, dando indicações de leitura, mas eu não tenho a dimensão de quantas pessoas vão assistir a esse vídeo e de quantas pessoas estarão assistindo. Então, quem serão os meus receptores? Quem estará recebendo essa comunicação aí? E vocês, alguns vão gostar, outros não vão gostar, alguns vão se sentir no direito de responder, de se comunicar comigo. Então, isso é comunicação. Eu estou chegando na casa de vocês de uma forma muito fácil. E é isso que nós temos que pensar hoje. Qual é a função de cada um desses, né? Que estão chegando aí, dessas pessoas que estão chegando dentro das suas casas, de uma forma muito invasiva e levando alguma ideia para vocês. Então aqui a comunicação ela parece algo muito banal. Todo mundo se comunica. Hoje, com as tecnologias, com as ferramentas, todo mundo quer se comunicar, todo mundo quer fazer uso dessas tecnologias. E a comunicação, então, parece algo banal, mas ela não é. Ela é algo muito complexo e nós temos que, então, pensar a respeito disso, refletir a respeito dessa comunicação que hoje está crescendo cada vez mais. E aí ele coloca que quanto mais receptores,
mais a incomunicação se faz presente. E é preciso pensar hoje que há diferentes culturas. A extensão desses meios tecnológicos que levam essa informação ou essa comunicação para a casa das pessoas é muito grande, e que essas diferenças culturais, a comunicação, ela pode ir ao encontro, como ela pode ir de encontro também a essas pessoas. Então, o que pode ser favorável, muitas vezes pode ser desfavorável. Então, é preciso repensar isso. Então, um livro que é muito importante aí para vocês lerem e aprender um pouquinho mais do conceito do que é a comunicação e de passar a pensar de uma forma diferente e não enxergar a comunicação como uma forma aí tão banal. Não só a comunicação, mas como a informação também, que é levada aí nesse processo da comunicação. Então, é um livro que eu indico para vocês, é um livro muito importante. E se vocês quiserem depois a resenha de qualquer um desses que eu falei aqui, deixe o seu comentário e aí eu farei uma resenha mais aprofundada a respeito de qualquer um deles que vocês queiram, ok? Então, se você gostou do vídeo, dê aí o seu like, coloque seus comentários, ative o sininho para receberem outros vídeos e se inscreva. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, porque a ideia aqui é trazer novidades para vocês e poder também receber aí algumas ideias que vocês quiserem compartilhar comigo, ok? Então, um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.